A vendedora de cebolas. A rapariga tinha sido mandada à feira pela madrasta para vender um cesto de cebolas e uma giga de ovos. Saíra de casa com o cesto à cabeça ainda o sol não tinha nascido. Por várias vezes, ao longo do caminho, os socos derraparam nas pedras escorregadias pela geada. Salvou da queda o bom equilíbrio que sempre teve. Deixasse cair o cesto e era certa a tareia da madrasta. Tanto mais que não se vendem cebolas maçadas e ovos muito menos, e ela tinha de entregar em casa o dinheiro certinho. Chegou à feira já o sol ia alto. Quanto mais cedo se chegasse, melhor negócio se fazia. Os preços começavam a baixar com o arrastar da manhã e os mercadores acabavam por vender os últimos produtos, a menos de metade do preço, para não terem de regressar a casa com eles. Passou ao lado da tenda do mercador de caldeirões e corou quando viu a falar com uma velha que apontava para um caldeirão. Ele era tão bonito que a rapariga gostava de passar ali só para o ver. O jovem mercador nem para ela olhava. E como poderia ele olhar para uma rapariga tão feia e tão miseravelmente vestida? Mas ela não se importava. A lembrança dele nos dias duros de trabalho e nas noites frias aquecia-lhe o peito e isso bastava-lhe. Poisou o cesto, ninguém ali à volta se ofereceu para ajudar a descê-lo da cabeça. Nem mesmo as conhecidas de outros dias da feira que ao lado apregoavam os produtos. E sentiu-se derriada. No dia anterior a madrasta tinha mandado retirar o estrume do curral, trabalho que lhe ocupou grande parte do dia. Já na cozinha, quando tinha mais vontade de comer e ir para a cama do que fazer o que quer que fosse, a madrasta ainda a obrigou a fazer a ceia e a preparar o cesto para a feira. Enquanto picava uma cebola para o refogado, chorou. E o pai, que acabava de chegar de uma lavrada, perguntou-lhe: "Por que choras, minha filha?" E ela disse: "Por causa da cebola." O pai acreditou e sentou-se junto à lareira a tirar as botas antes de pôr os pés ao fogo. A madrasta ao lado cozia uns fundinhos e ali estiveram a fazer sala à espera que o manjar estivesse pronto, enquanto os dois miúdos, seus meio-irmãos, por ali andavam a arranhar-se com gritos e correrias. Foi muito tarde que a rapariga se foi deitar no quarto das traseiras, depois de ter lavado a louça, preparar o avental, a saia e a blusa que no dia seguinte vestiria para a feira. Mesmo assim, aos olhos de quem passava, não parecia mais do que uma mendiga. Tão remendada estava a saia, tão gasto o avental e tão poluída a blusa. Apesar de todas as desgraças, o negócio corria-lhe bem e no final da manhã tinha vendido quase todos os ovos e boa parte das cebolas. Estava com tanta fome que se atreveu a pegar numa cebola das mais pequenas, tirou-lhe as várias camadas de casca e começou a comê-la com um pedacito de pão duro que guardara no bolso do avental. Estava ela de boca cheia, sentindo a acidez da cebola a picar-lhe a língua, quando se aproximou a velha que ela tinha visto a conversar com o jovem mercador. Trazia um caldeirão na mão, parou junto ao cesto e perguntou-lhe pelo preço das cebolas. A rapariga disse-lhe que como eram as últimas, lhes dava por metade do preço. A velha apalpou uma e comentou: "Não me parece que durem todo o inverno. Tem a casca mole." Piscou o olho direito e acrescentou: "Se mas des por metade do preço, dessa metade que dizes, talvez as leve." "Não posso, tiazinha," respondeu a rapariga. "A minha madrasta recomendou-me que não descesse o preço mais do que o justo. Se não lhe entregar o dinheiro certo, ela castiga-me." "E como sabe ela qual é o dinheiro certo antes de a feira acabar?" perguntou a velha, piscando talvez o olho esquerdo. "É por acaso bruxa?" A rapariga não sabia dizer. As bruxas são más, toda a gente sabe. E se assim fosse, a madrasta era mesmo uma bruxa. Mas a rapariga também sabia que as bruxas eram velhas e feias. E então a madrasta já não podia ser bruxa.
Foi por ser nova e bonita que o pai, quando ficou viúvo, casou com ela. Mas não sabia explicar como sabia a madrasta o dinheiro que a rapariga lhe deveria entregar. Talvez, sugeriu a velha. Ela não saiba, mas diz que sabe para tu ficares com medo e não te deixares enganar pelos clientes ou não gastares o dinheiro mal gasto. E pôs-se a matutar. Bem que as cebolas valiam o dinheiro que a rapariga pedia, mas ela não tinha moedas suficientes. Foi então que lhe sugeriu uma ideia. Dá-me as cebolas pelo preço e não precisarás mais de preocupar com a tua madrasta, que deve ser uma mulher bem mais malvada do que eu. A rapariga não percebeu bem a fala da velha do caldeirão, mas porque lhe pareceu que a velha era atrasadinha, coitada, deu-lhe as cebolas ao preço que ela estava disposta a pagar. A velha meteu as cebolas no caldeirão e foi-se embora, muito satisfeita depois de ter dito como despedida: eu te fado bem fadada para que sejas bem casada. A rapariga guardou as moedas no bolso do avental, acabou de comer a cebola e o pão, ajeitou o cesto na cabeça, agora bem mais leve, e preparou-se para abandonar a feira. Passou na tenda do mercador dos caldeirões e, como sempre fazia, olhou para lá de relance. Estava estranhamente abandonada, com os caldeirões brilhando ao sol, sem ninguém que os guardasse. A rapariga aproximou-se, pousou o cesto e pôs-se a observar a tenda. Ali perto havia um charco e ela ouviu um coachar. Junto à água estava um enorme sapo, tão grande como ela nunca vira. A maneira como o bicho coachava parecia dizer: beija-me, beija-me, mas dito pelo nariz. Ela pôs-lhe a mão e sentiu-lhe o dorso viscoso. Se fosse outra, sentiria nojo e fugiria dali a cuspir. Mas a rapariga estava habituada a coisas bem mais nojentas que a madrasta a obrigava a fazer. Estás aqui tão sozinho, coitadinho, disse ela. E o pato coachava. Beija-me, beija-me. Ela pegou nele com ambas as mãos, como se pegasse numa flor. Passou-lhe os lábios pela cabecita, sem pescoço e sem que ela percebesse. Como? Viu-se ao colo do jovem mercador de caldeirões. Ele sorriu-lhe e retribuiu-lhe o beijo. Depois disse: és a rapariga mais bela deste reino e porque me salvaste, farei de ti a rainha dos caldeirões.